Olá, é uma honra mais uma vez estar aqui no nosso talk da Bússola da Transformação Digital e dessa vez falar sobre uma dimensão muito importante que é a dimensão tecnologias facilitadoras. Eu estou aqui hoje com o Elcio Brito, que é cofundador e diretor da SPI e também pesquisador do HS USP, né? Então, é uma honra, Elcio, estar contigo para a gente poder estar falando sobre esse universo das tecnologias facilitadoras para a transformação digital. E aí, gostaria, Elcio, de iniciar essa nossa conversa para poder entender assim, qual é a experiência da SPI com relação à transformação digital e com toda essa sua bagagem, trajetória aí com diversas experiências com empresas e os estudos por meio também da USP, falar para a gente um pouco sobre essas mudanças nas empresas a partir da transformação digital, Elcio. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Augusto, eu que agradeço essa oportunidade, é um privilégio estar aqui contigo, né? Esse é um assunto que me apaixona, né? E é uma paixão antiga. Acompanhar como a tecnologia muda a operação, né? Eu comecei a trabalhar em 87 na Metal Lab, e em 87, quando eu comecei a trabalhar, meu supervisor era um pesquisador, era recém-contratado no Metal Lab, e ele era um ex-pesquisador do Inatel, né? Então, quando ele veio para a Metal Lab, veio com muita energia, veio com muita visão de futuro, e eu era apenas um estagiário e recebi de entrada, no meu primeiro dia, um livro sobre Computer Integrated Manufacturing, em 87. Nossa, quando isso, Elcio? 87. 87. Naquela época, a gente era meio doido, né? A gente queria comprar um Pyramid, porque a gente queria integrar fazer a integração horizontal completa. Pyramid era um VAX, que a Lembrable vendia na época, né? E a gente queria fazer a integração da fábrica naquela época, integração da parte PLM, né? Toda a parte de desenho de produto, integração da parte de produção, integração da qualidade. A gente tinha a visão de que a gente tinha essa visão, não porque veio da gente, mas porque a gente pegou lá no estudo, né, da época, né, do Computer Integrated Manufacturing, que era da Purdue University, né, sobre essa visão do futuro, né. E a gente, desde aquela época, eu venho acompanhando a tecnologia, né. Eu saí do Metal Lab, mais ou menos, em 91, e fui trabalhar no banco. E como eu sempre gostei de tecnologia, eu fui trabalhar no banco para trabalhar com sistemas especialistas para análise de crédito. Então, era baseado em regras, um sistema baseado em regras, e tinha por objetivo, né, era um shell, né, que na época, um shell de inteligência artificial, bem ainda rudimentar, que tinha como objetivo poder ou não dar crédito. O que ele tinha de muito legal é que ele criava todas as árvores de decisão e também, além de criar as árvores, ele era recursivo, algo que você não conseguia fazer numa programação normal. Então, essa capacidade de ir e voltar com a análise, né, era o que diferenciava ele de uma ferramenta tradicional de programação. E no final do dia, a gente chegava e dava um parecer que parecia que tinha sido um analista tinha escrito aquilo, né? Então, você tinha um negócio bem bacana. Depois que eu saí de lá, eu vim praticamente, a gente fundou a SPI, né? E a gente começou a trabalhar com implantação de projetos. A gente implantou muitos projetos ligados à automação industrial, muitos projetos de robótica. A gente chegou a implementar a gente já implantou mais de 1.400 robôs. É robô pra caramba. E hoje a gente tem aqui na SPI 140 engenheiros, né? Que são engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, engenheiros de software e engenheiros elétricos, basicamente engenharia elétrica, né? Pessoa da engenharia elétrica. Então, esses quatro times aqui, a gente faz implantação de projetos para vários setores, o setor alimentício, farmacêutico, mineração, químico, praticamente para a indústria em geral, né? E, apesar de tudo essa experiência, né, de prática de implantação, a questão dessa revolução que chegou aqui, né, ela me surpreendeu, né, porque quando eu comecei a estudar isso, né, apareceu lá a história dos 4.0, lá em Hanover, 2011, nem dei bola, 2014, eu já estava um pouquinho, começando a prestar um pouquinho mais de atenção, mas também não estava convencido, né?
Mas quando chegou o World Economic Forum, em 2016, e o professor Schwab explicou que ele estava falando de uma transformação na sociedade, que essa Aham. transformação ia ser, não ia deixar pedra sobre pedra, né, basicamente, né, a gente entendeu basicamente que quando a gente está falando de revoluções, que é o que a gente está sentindo agora, você está percebendo o quê? Você está percebendo uma mudança social. Na primeira, o pessoal saiu do campo e veio para a cidade. Na Isso. segunda, praticamente, a gente criou a classe média. Na terceira, o mundo ficou plano, com toda a digitalização que a gente viu. Então, você tem um cara que entra lá no TikTok e ganha o mundo. Essa quarta, né, que a gente está começando a sentir, tem gente que é meio que aposta um pouco no cisne negro e vai estar falando que vai acabar com a gente, que é a classe média. Então, sai daí, né? Mas é uma baita revolução, uma baita revolução. E depois disso, a gente começou a trabalhar, né, em pesquisar muito o assunto. Eu comecei a pesquisar muito isso lá na USP. A gente criou uma disciplina para isso, que chama Automação e Sociedade, já está na quarta turma. Criamos isso na Poli e uma na Medicina. Automação e Saúde, também que está na O quarta. final, Elcio, é um livro sensacional. Fala também um pouco para a gente sobre o livro Automação e Sociedade, que eu sou fã de carteirinha e já li algumas vezes. Então, o livro Automação e Sociedade, ele saiu dentro dessa disciplina, né? Na primeira rodada da disciplina, na primeira turma, a gente começou a entender quatro grandes temas, quatro grandes pontos, né? Quais eram as megas tendências que estão vindo por aí? Como que a tecnologia estava ligada a essas mega tendências? Qual que era o impacto em termos de indústria, saúde, cidades disso? Qual que eram essas tecnologias que a gente precisava analisar, né, com mais cuidado, tecnologias do mundo físico, digital e do mundo biológico, e o que a gente precisava ter em termos, do ponto de vista das pessoas, desenvolvimento das pessoas, tanto em termos de educação, quanto também de potencial futuro de oportunidades, e em termos de empregos que essa revolução trazia, né? Então, foi um livro bem bacana que a gente fez de forma ecumênica. Porque a gente tinha, numa linha você tinha uma empresa tipo a Siemens escrevendo, no outro parágrafo você tinha da Dassault, você tinha concorrentes escrevendo, você tinha gente da Accenture, gente da Ernst Young, gente do pessoal da PwC, todo mundo colaborando no livro, então a gente tinha professores da Mauá, professores da FEI, porque quando a gente começou, em função da disciplina, analisar o tamanho da encrenca que a gente tinha pela frente, a gente viu que a gente não ia dar conta na USP, e começamos a chamar a gente para ajudar. Então, foi um livro feito de forma colaborativa, né, em que todo mundo tirou o crachá e sentou, vamos tentar pensar um pouco o que está acontecendo e qual vai ser o impacto disso, né. Então, a gente estudou isso bastante, continua estudando muito isso, né, e a gente cada vez está mais certo de que não tem empresa que não vai ser impactada, né? Todas as empresas vão ser transformadas por essa revolução e você precisa ter uma visão muito clara de onde você vai estar no futuro, né? Isso é bem complicadinho. Elcio, pensando justamente nisso que você está falando sobre o impacto, como é que você verifica esse impacto da própria transformação digital, das tecnologias, no cotidiano das empresas, seja por meio de busca de resultados mais exponenciais, redução de custos? Qual é, justamente, na sua percepção, ao longo aí dessa sua trajetória que você nos traz de 87 para cá, mais precisamente nos últimos 5 anos de 2016, como é que você tem verificado esse impacto das tecnologias facilitadoras, essas tecnologias de transformação digital na gestão das empresas? Bom, a gente sempre, esse é um grande debate, né? Porque você sempre fica entre dois mundos, né? Sim. Você fica entre a questão de fazer a melhoria incremental e uma melhoria mais radical do que incremental. Então, essa ambidestria que é o grande desafio. Como é que você faz essas duas coisas, né? Como é que você melhora que aquilo que está lá direto no seu redução de custo, na melhoria de qualidade, no aumento de flexibilidade, né? Que são melhorias que você precisa fazer para se manter a empresa viva, ao mesmo tempo que você não perde perspectiva que tem transformações que estão vindo que são mais radicais do que incremental, né? Então, isso aí é o grande desafio, né? Você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente
Normalmente, quando você vai, primeiro, para o curto prazo. Curto prazo é o quê? Você está lá com essas tecnologias, você tem lá uma estratégia que você bolou, e aí essa estratégia, partindo dela, você faz alinhamento com a operação, alinhamento com RH, alinhamento com a estratégia de tecnologia e alinhamento com a estratégia de inovação. E aí você sai, basicamente, buscando resolver uma barreira que te impede de chegar no seu indicador. Vamos supor que o teu indicador lá, por exemplo, você tem custos. Eu preciso reduzir custos. Daí você fala, poxa vida, eu preciso reduzir custos. Como é que eu vou fazer isso, né? Vou reduzir meu custo de energia. Que tecnologia que eu tenho para aplicar nisso? Eu tenho toda a parte de IoT, eu tenho sistemas hoje mais especialistas que me ajudam a usar melhor essa importante commodity aqui que eu uso na minha operação, né? E isso vai fazer com que eu consiga reduzir meus 5%, 10% lá do meu custo, né? Que eu preciso reduzir. Legal. Por que isso não ocorre? Porque o que está te dificultando? Então, quando você está normalmente com os seus objetivos, seja de custo, seja de confiabilidade, seja de flexibilidade, conseguir trabalhar com lotes menores, prazos diferentes, seja de conseguir inovar mais rapidamente, seja de velocidade, conseguir diminuir o lead time para você entre o pedido e entrega desse pedido, né? Quando você está com esses objetivos, que vem lá da tua estratégia, que é de como você quer se diferenciar, e você tem os indicadores claros, né? Falar, por exemplo, aqui, se é, por exemplo, inovação, quantos produtos eu consigo, NPI, quantos produtos eu consigo entrar, né? Qual a eficiência da minha máquina? Quando você tem esses objetivos e não consegue chegar, o que você tem? Você tem que parar e dar uma pensada, fazer nada mais do que um Ishikawa. Isso. Por que essa tecnologia não está aplicada? Falta mão de obra? Falta máquina? Falta um método que não está muito claro? Falta materiais? Né? Por que eu não consegui ainda aplicar as tecnologias que estão aí para resolver meu objetivo? Né? Para poder melhorar meu indicador. Nesse momento é o momento onde você tem que dar uma pensadinha, de forma incremental, e aí você tem que ver se a questão é custo para investir, repensar como é que você pode trazer esse dinheiro, ou como você pode reduzir o custo da implantação. Entendi. Né? Esse é o grande desafio para incremental. Legal. E aí, nesse desafio, Elcio, como é que você analisa a questão de indicadores no processo de implantação das tecnologias, né? Então, assim, para aquela empresa de micro porte, a empresa de grande porte, como é que você verifica a importância de se pensar em indicadores para mensuração dos resultados dessas tecnologias, seja IoT, inteligência artificial, como você enxerga esse processo da adoção de indicadores para a utilização dessas tecnologias? E eu pergunto isso porque, às vezes, assim, em conversas com alguns empresários, eles falam, poxa, mas eu não sei como utilizar o IoT na minha empresa, como é que eu vou comprar a tecnologia e implantar. Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre, especialmente, essa sua vivência com diversos projetos em várias empresas que você já prestou serviços, sobre essa questão dos indicadores, facilitando o processo da utilização das tecnologias. Basicamente, como que a gente tenta trabalhar aqui? A gente tenta trabalhar seguindo, usando as ferramentas que a maioria das pessoas conhece, que são as ferramentas de gestão de produção, gestão de operações. Né? Então, a gente parte, por exemplo, se você pega lá um indicador qualquer, né, custos, que a gente falou de energia, se você pega um indicador tipo qualidade, você tem que aquele indicador é importante para você chegar num objetivo de desempenho, e esse objetivo é que vai fazer você ganhar ou perder o pedido. Então, essa relação você tem que ter clara. Fala, olha, eu quis sair da sua estratégia. Olha, eu vou ganhar ou vou perder um pedido porque vou ter uma qualidade melhor, porque vou ter uma flexibilidade de lote diferente. Como é que eu vou para o mercado concorrer? Né? Uma vez que você tem claro isso, você tem os indicadores associados a isso, que estão aí na literatura de forma vasta, né? Você tem bem claro quais são esses indicadores. Aí a análise é o seguinte, eu não estou chegando por quê? Né?
Quando eu não chego, não estou chegando porque eu não tenho uma ferramenta que me controla, que eu não estou chegando nesse indicador. Putz, se eu tivesse o IoT aqui, eu teria uma gestão à vista, e antes que eu descobrisse que eu perdi a janela de atuar no meu processo, eu poderia estar atuando. Você poderia estar garantido que o que eu planejei está sendo executado. Então, para isso que está a tecnologia. Você fala, olha, eu tenho esse negócio aqui e eu preciso saber com velocidade isso. Então, a tecnologia entra lá para isso. Eventualmente, você fala, olha, na PMXL não dá. Eu preciso disso daqui, essa informação online, para poder atuar. Legal. Mas ainda assim, não é simplesmente saber que você não está chegando lá que vai te falar que você tem que fazer, colocar aquela tecnologia na prioridade. Você tem que considerar também, tá, mas se eu não chegar, qual que vai ser o impacto? Vai ser desastroso ou não? Né? Porque pode ser que aquele indicador tenha um impacto, é um indicador importante, mas o impacto dele é menor que o outro. Por exemplo, você fala assim, olha, eu preciso gerenciar estoque ou gerenciar mão de obra, e isso é mais impactante. Né? Se você precisa disso, uma gestão de estoque, uma integração para você, um sistema para você controlar todo o seu fluxo de trabalho que está acontecendo na produção é mais importante do que simplesmente a conexão com a máquina de forma em tempo real. Então, provavelmente, se você tiver um sisteminha lá, até mais simples, usando coletor de dados e falando que você terminou cada etapa do processo, você já sabe se você está no seu fluxo de trabalho deixando algum buraco, né? E é mais importante, eventualmente, você saber se você está com a máquina, eventualmente, com algum problema de consumo a mais na máquina, de energia, coisa do tipo. Então, dependendo do que você está definindo como prioridade no seu indicador e impacto, você vai saber a tecnologia. Mas não é só isso, tem uma terceira variável. Qual é a terceira variável? Você tem, então, o impacto que esse negócio, que esse indicador tem, né? Você tem essa questão que é que você tem, que é a frequência que você tem, né? E você tem o controle. São três variáveis que você encontra onde? No FEMEA. Quando você usa o FEMEA, você faz uma prioridade de risco lá, que é simples, todo mundo usa na engenharia de produção. Qual que é a chance que eu tenho de aquilo acontecer? Qual o impacto que eu tenho de aquilo acontecer? Né? E qual que é a ferramenta de controle que eu tenho para coibir que aquilo não aconteça? Então, essas três variáveis, a hora que você combina ela, você vai saber qual, você tem os indicadores, você tem as variáveis, você vai saber qual que você tem que priorizar. E aí, em função disso, você sabe qual tecnologia que tem que puxar. Pode ser um IoT, pode ser uma tecnologia tipo machine learning. A tecnologia vem em função de você não cumprir o indicador. Não, nossa, interessante, muito interessante, e é muito legal a sua forma de trazer isso para a gente, porque, assim, se a gente fosse falar sobre inteligência artificial, se a gente fosse falar sobre Big Data, se a gente fosse falar sobre cloud computing ou segurança de dados, cada uma dessas tecnologias daria aí pelo menos uma hora de conversa, né? E é importante você que está nos escutando possa perceber a importância das tecnologias de uma forma geral para a aplicabilidade, né, para a obtenção dos seus resultados e para o melhor gerenciamento do seu negócio, né? E por isso que é importante, faço aí esse convite, que você possa acessar agora transformaçãodigital.org.br. Lá você vai encontrar o questionário da da transformação digital. São 6 grandes dimensões, dimensão de distribuição. Então, assim, é um universo de conjunto dessas 6 grandes dimensões, onde para cada conjunto de perguntas de cada dimensão, você vai ter um diagnóstico imediato e gratuito para a sua empresa. E aí, para a gente poder fechar, Elcio, essa questão sobre as tecnologias facilitadoras, eu queria assim, um recado final seu para quem está nos escutando, seja aquele gestor de uma empresa de pequeno porte, de micro porte, aquele gestor de uma empresa de grande porte,
como você identifica os principais desafios da transformação digital para as empresas nesse atual cenário que nós estamos vivenciando de pandemia, de determinadas limitações e dificuldades? Quais seriam esses desafios? Seria a questão de qualificação de mão de obra, questão de investimento? Às vezes o empresário fala, eu não vou adquirir essa tecnologia porque ela é muito cara, mas será que é realmente muito cara essa tecnologia? O custo é muito alto? E o retorno, como é esse retorno? Então, falasse um pouquinho aí para a gente, Elcio, sobre esses principais desafios, né? Olha, eu acho que a primeira coisa, como empresário, né, a gente tem que se abrir. Não tem jeito. Se abrir para fazer parte de, por exemplo, movimentos que nem vocês estão fazendo, que você, a hora que se abre, você consegue ter um acesso a um network enorme, né? E aí você consegue ver soluções para questões que você não está conseguindo superar de forma isolada, né? Porque você tem hoje no mercado, né? Você tem hoje muita gente querendo ajudar. Você tem muitas associações, que nem de vocês, você tem muita gente da universidade querendo ajudar, né? A gente tem feito, por exemplo, na USP, vários projetos que a gente tem muita gente que está lá por propósito, né? A gente sabe que o Brasil já não é nem mais a 10ª economia, não está nem entre as 10 maiores economias do mundo, né? A gente sabe que a gente está com o tempo, acho que todo mundo tem a noção de que a gente tá ficando muito para trás, né? E para você ter ainda um controle como empresário do seu negócio, você precisa realmente tá usando a tecnologia para superar no dia zero quais são as suas dificuldades, né? Como empresário aqui também na SPI, a gente gasta muito da nossa energia. É uma empresa pequena, né? A gente tem uma empresa hoje, aqui são entre engenheiros e o resto, não passa de 200 funcionários, né? E a gente todos os nossos processos, do que era que dava para ser digital, já são digitais. A gente tem toda a parte financeira digitalizada, a gente tem toda a questão do RH digitalizada, a gente tem toda a nossa gestão de projetos, nós somos uma empresa de projeto digitalizada, a gente já tem nosso workflow para criar um projeto digitalizado. Então, a gente tem hoje a parte do CRM nosso, é bem automatizado. A gente sabe que se a gente não automatizar, a gente não consegue sobreviver. Então, a gente tenta fugir de ser aquela empresa, né, que é casa de ferreiro, espelho de pau. Não, a gente aqui tem a gente tem aqui dentro de casa, né, 10 pesquisadores. Então, a gente tem 10 pessoas hoje fazendo mestrado, doutorado, e pega usando o SP como laboratório. Então, o cara vai, faz um doutorado dele e tenta melhorar a eficiência operacional aqui dentro, né? Pô, que legal. A gente não paga nada por isso. Né? Sim. Porque a gente faz, o pessoal está na USP, está na Federal do Rio Grande do Sul, né, na URGS, então você não tem um custo disso, você tem suas horas que você dedica para isso, né? Mas o conselho é vai estudar, não vá se abrir, vá procurar as universidades, procurar associações, vá conversar com os parceiros, né, de tecnologia. Não é todo mundo que vai estar fazendo um projeto com você com o objetivo de ganhar no curto prazo. Muitas vezes você vai encontrar empresas que estão dispostas a ser parceiras mesmo, que vão desenvolver tecnologia juntos, que pode depois escalar. Né? Então, a relação cliente-fornecedor, né, ela tem que ser pensada com cuidado, se não é cliente-parceiro. Né? Então, muitas vezes, a empresa de tecnologia pode ser um parceiro que pode te ajudar realmente a encontrar formas de você superar seus desafios hoje e também fazer os dois crescerem simultaneamente. Né? Isso é legal. Muito, muito legal isso que você fala para a gente em relação a essa questão dos desafios, porque existe um ditado bem conhecido aí, né? Se você quer ir sozinho, você pode ir até mais rápido, né? Mas junto você vai mais longe. Então, eu acredito que seja muito essa perspectiva, principalmente quando a gente fala sobre o cenário da transformação digital.
a busca por parceiros, né, seja por meio de universidades, a próprio processo de qualificação de mão de obra que vai potencializar e empoderar colaboradores no processo para trazer melhores resultados. Muito significativa essa sua contribuição sobre essa questão dos desafios, que envolve qualquer tipo de empresa, né? Qualquer setor, qualquer porte, em qualquer região do Brasil, isso que você traz para a gente, Elcio. Só para fechar, né? A gente tem uma situação aqui bem complexa, né? Porque a gente junta tecnologias, mundo físico, mundo digital, com o objetivo de turbinar a produtividade do nosso cliente. Então, são tecnologias de ponta, a gente concorre com o mundo inteiro, né? Então, quando a gente recebe, por exemplo, um bid de uma montadora, a gente está concorrendo com gente da China, do mundo inteiro. Então, a tecnologia que a gente junta não é nossa, são de terceiros. Nosso papel é juntar. Então, a gente está no meio do sanduíche, entre o cliente e o fornecedor de tecnologia, e concorrendo com o mundo. Então, todo dia que a gente está pensando como a tecnologia pode ajudar a gente a ser mais competitivo, para que a gente consiga manter a empresa crescendo, né? Então, a gente vive num ambiente extremamente competitivo, extremamente competitivo. A tecnologia que conhecia ontem, hoje já não serve mais para mais nada, né? Então, se você tem uma pequena metalúrgica, se tem uma pequena empresa de alimentos, se tem um médio negócio de varejo, tanto faz. Você precisa estar realmente acompanhando esse desenvolvimento, né? Porque se você, da mesma forma que a gente sofre essa pressão global, a gente também percebe que cada dia mais o mundo é plataforma, cada dia mais, se você não se preparar, os seus ativos serão hackeados e você vai acabar sendo um Uber de uma nova... Você vai uberizar o teu restaurante, você vai uberizar a tua metalúrgica, você vai uberizar e vai fazer parte de uma plataforma onde que você não vai nem saber o que está acontecendo. Então, é bom você estar antenado para saber com quem que você vai ser parceiro antes que você seja forçado a ser parceiro. Isso é verdade. E assim, você que está nos escutando, poxa, até comentar um pouco aí, né? Eu já estou aí há uns 4, 5 meses conversando com o Elcio, tem sido um grande incentivador nesse processo da bússola da transformação digital, várias dicas, várias orientações que o Elcio nos trouxe, a gente tenta implementar no nosso programa. Já várias e várias empresas estão aderindo à bússola da transformação, entrando no nosso site, transformaçãodigital.org.br, respondendo as perguntas, recebendo os nossos diagnósticos. E, poxa, por favor, você que está nos escutando, né, segue lá, Elcio Brito, nas redes sociais, que vocês vão aprender bastante, conheçam aí um pouco mais sobre a SPI, assim como nós recebemos esse grande presente de várias dicas e orientações, você também acesse e conheça um pouco mais sobre o trabalho do Elcio Brito, sobre a SPI, né, e essa grande contribuição que o Elcio e toda a sua equipe tem realmente trazido para o universo do ecossistema de transformação digital do Brasil. E, então, assim, uma honra, Elcio, ter a sua presença aqui. Fica mais uma vez aí para vocês o convite para poderem participar. Acessem agora aí transformaçãodigital.org.br. E mais uma vez, Elcio, agradeço aí a sua atenção e estamos sempre à sua disposição. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Viu? Muito obrigado. Vamos construir um Brasil 4.0. Bora lá. Isso aí. Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima aí do Talk da Bússola da Transformação Digital. Um abração. Tchau, tchau.